Olá, bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, a pedido do irmão Rafael, inscrito aí no canal, pediu para estar falando sobre Romanos, capítulo 16, versículo 17 e versículo 18. Eu estava lendo o comentário aí do irmão e vim examinar a escritura. E é um versículo que ele é muito importante, não que os outros não sejam importantes, mas é um versículo que vai falar para nós sobre doutrina, sobre a doutrina de Cristo. É um versículo que vai falar também com nós sobre os falsos e os verdadeiros. E eu quero compartilhar com os irmãos, assim como o irmão Rafael pediu para estar fazendo um vídeo falando sobre estes versículos, que são 2 versículos. Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18, onde diz: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. A palavra do Senhor está pedindo que é para desviar das pessoas que causam escândalos, pessoas que têm falta de entendimento. Quando a Bíblia fala que dissensões é falta de entendimento. A Bíblia diz em Oséias 4:6 que o meu povo foi destruído por falta de entendimento, ou seja, por falta de conhecimento. Devemos examinar as Escrituras para que eu e vocês não venham ser enganados. E o versículo 18 fala: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com as suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, vamos meditar nesse versículo, que é um versículo muito interessante. A Bíblia diz que não é para a gente aceitar nem receber essas pessoas que pregam outro evangelho. Como assim, irmão Diego? Outro evangelho? Um evangelho não verdadeiro, um evangelho anátema. Esse evangelho, ele é amaldiçoado. Porque está sendo bem claro: rogo-vos, irmãos, que noteis, para a gente ficar com atenção. A gente tem que notar tudo, o que está saindo da boca da pessoa, quais são as obras daquela pessoa. Rogo-vos que noteis os que promovem dissensões. Eles causam dissensões e escândalos. Se você fala da doutrina de Cristo, a doutrina verdadeira, vou dar um exemplo. Tem muitos pastores, entre aspas, que a gente fala para eles que passar batom, maquiagem, furar a orelha é pecado. Mas eles causam escândalos. Eles causam dissensões. Eles não têm conhecimento verdadeiro. Eles têm falta de entendimento. Eles falam que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver sim. Porque Deus não é açougueiro para querer só o coração. Deus quer tudo. O corpo, a alma e o espírito conservados e irrepreensíveis. Mas esses falsos pastores, eles causam escândalos. Eles não pregam a verdade. E a Bíblia está dizendo aqui, Romanos 16:17: desviai-vos deles. Não é nem pra gente permanecer com essa pessoa, pra gente desviar deles. Por quê? Porque eles não estão com a verdade. É para eu e vocês desviar. Olha o que Paulo falou a Timóteo também. 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Glórias a Deus. 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, até o versículo 5. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, perdão, é 1 Timóteo, capítulo 6, amém? 1 Timóteo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo,
e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Aleluia, glória a Deus. Mas delira acerca de questões e contendas de palavras, dos quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruim suspeita, contendas de homens corruptos de entendimento. Ó, eles não têm entendimento, eles são corruptos. Aleluia, glória a Deus. E privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Por isso nós temos que ter conhecimento, meus irmãos, para nós não ser enganados. Quando a pessoa está pregando o que não é verdadeiro, o que não é a verdade, nós não podemos aceitar. Nós temos que apartar dessas pessoas. Aleluia, glória a Deus. Olha o que a Bíblia também fala, meus irmãos. Livro de 2ª Epístola de João, versículo 9, 10 e 11. Quem não prevarica na doutrina de Cristo, meus irmãos, não é para a gente aceitar. Não é para eu e vocês aceitar. Nós temos que ter muita vigilância, porque já tem muitos falsos profetas e eles estão enganando as pessoas. O próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. 2ª Epístola do livro de João, versículo 9, 10 e 11. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ó, meus irmãos, quem não segue a doutrina de Cristo, ele não tem a Deus e nem tem o Filho. Aleluia, glória a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Se a pessoa vai contra essa doutrina, não te ensina a doutrina, só pega no microfone para dizer que você vai prosperar, que você vai crescer, que você vai ter carro, bens materiais, meus irmãos, essa pessoa ela não tem o Pai, não tem o Filho. Jesus falou que nós não temos que se preocupar com as coisas da terra. Não é para a gente juntar tesouro aqui na terra, é para a gente juntar tesouro nos céus. Quando Jesus começou a pregar a palavra do Senhor, ele disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho que prega a verdade, que te ensina o caminho do bem, que te ensina a como chegar no céu. O soberbo não vai entrar no céu, o mentiroso não vai entrar lá, o fornicador não vai entrar lá, os adúlteros não vai entrar lá. Temos que pregar estas palavras, meus irmãos. Mas Deus, ele é rico ou não é? É rico. Deus dá bênção? Dá. Mas primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E a Bíblia diz no versículo 11: porque quem o saúda tem parte das suas más obras. Quando vocês estão vendo um irmão pregando mentira, um falso evangelho, e você vai cumprimentar ele com a paz do Senhor, está errado. Ele não tem paz para te dar, porque ele está no erro, ele não está na verdade. E se você saúda ele, você é cúmplice, você tem parte com as más obras dele. Você também vai pagar por isso. É muito importante, meus irmãos, não aceitarmos. Amém? Então, meus irmãos, a pregação foi Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Que não é pra gente aceitar as pessoas que não pregam a verdade, é pra gente afastar deles, porque eles são lobos devoradores, e ele está buscando a quem possa tragar. Rogo-vos, irmãos, que noteis, pra gente ficar atencioso, notar tudo, ó, ficar de olho bem aberto. Rogo-vos que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. O irmão Diego está ensinando uma doutrina, vocês estão aprendendo a doutrina, não a do irmão Diego, mas a doutrina de Cristo. Só que aí vem o maligno, que é o teu adversário, e ele causa escândalo. Ele vai dizer para você: que nada, aquele irmão Diego, ele está herege, ele quer saber demais, ele está falando tudo mentira. Essas pessoas, elas causam escândalos, elas querem ir contra a verdade do Senhor. Então cuidado, meus irmãos, quando aprendes a doutrina de Cristo, fica na rocha com o Senhor Jesus, porque aquele que não prevarica na doutrina de Cristo, ele nem tem o Pai nem tem o Filho.
A doutrina de Cristo é largar o pecado, é não aceitar o que o mundo oferece, é estar com o corpo por dentro e por fora, tudo limpo, e sempre conservar. Aí sim você está na doutrina de Cristo, é você amar o seu próximo, é você não se prostituir, é você não se masturbar, é você não estar em adultério, não falar mentiras, falar palavras torpes. Você não aceitando essas coisas, você está na doutrina de Cristo. E não deixe essas pessoas vir querer distorcer o que você aprendeu. A Bíblia diz que é para você desviar-vos deles. Porque essas pessoas, elas não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês querem servir a Jesus ou a Satanás? Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos servir ao nosso Jesus e não a Baal, a outros deuses. Amém, meus irmãos? Irmão Rafael, que Deus te abençoe. Está aí, meu irmão, a palavra do Senhor pregada. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.